Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um Café Psi. Eu estou aqui com a minha amiga Daniela Migliari, que já me acompanhou numa conversa deliciosa sobre o Abraço à Sombra, um livro de autoria dela. Daniela é jornalista, empresária, mãe, 2 filhos, né? 3. De 3, sendo que um casal de gêmeos, não é isso? Uhum. Na verdade, 2 meninos gêmeos e a mais velha. Pois é. Além de ser escritora e empresária, Daniela também vem se desenvolvendo na escrita dela. Está escrevendo 2 livros relacionados à formação dela, né? Uma formação nova, né, Daniela? Uhum. Em constelação familiar. Né? De modo que, quando eu pensei num tema tão importante como família e desenvolvimento emocional humano, eu tinha que chamar a Daniela. Não só pela sua sensibilidade, né? Pela sua vivência, pelo escopo, pela sua visão da vida, que já é uma visão bem madura, vinda da experiência, né? Não somente arcabouços teóricos, mas vivências, né? E eu queria iniciar essa nossa reflexão sobre a família, porque eu percebo na família o espaço onde muitas vezes a gente se encontra e muitas outras vezes a gente se perde, na verdade. E a metáfora que eu queria sugerir para a gente começar esse nosso bate-papo é de que nós somos uma águia crescendo muitas vezes dentro de uma gaiola. Às vezes a família é uma plataforma para o nosso crescimento, mas às vezes ela é uma gaiola que nos prende muito. E o potencial humano é imenso, né? Na verdade, nós somos homo sapiens. Devemos nos tornar sábios para sermos felizes. Né? E nessa aquisição da nossa natureza, muitas vezes a gente encontra obstáculos emocionais tremendos que vão acontecer dentro da nossa experiência familiar. Né? Enfim, a partir dessa metáfora, de que nós temos um potencial imenso, mas ao mesmo tempo temos outras feridas. Eu acho que isso tem a ver um pouco com o teu livro, O Abraço à Sombra, porque quando a gente vai falar da família, a gente vai falar da criança interior ferida. Sim. Né? E a sombra que a gente rejeita, ela está meio que adensada, condensada nessa criança interior ferida. Né? O seu livro propõe uma libertação nesse sentido também. Né? Como é que você vê essa relação família e indivíduo? Como foi na sua própria experiência que você foi solucionando, uma vez que você é uma pessoa realizada, gente feliz? Bom, agradeço o convite por estar aqui conversando com você mais uma vez, que também é uma pessoa que gosta de aprofundar, né? Hoje em dia, assim, eu sou uma pessoa que gosta tanto dessas conversas e nem sempre a gente consegue encontrar esse espaço de aprofundamento de ideias, de se permitir fazer essas perguntas, né? Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui com você hoje, porque nós estamos falando de não como uma acadêmica, mas como uma pessoa que está vivendo essa experiência até do lugar absolutamente humano, né? Eu, como esposa, sou casada, vou fazer 18 anos de casada esse ano, nós temos 3 filhos, né? E passei também toda a experiência anterior a isso com a minha família de origem, né? E, obviamente, tem todo um momento, eu gosto muito de usar a imagem do casulo, que talvez seja uma imagem análoga à da águia, naquele aperto, né? Então, muitas vezes, essa família de origem, ela faz essa pressão, mas se a gente pensa na borboleta, que ela está dentro do casulo, conforme ela vai fazendo essa força, é essa pressão contra o casulo que faz com que a seiva chegue na ponta da asa, né? Para que aí sim essa pressão devida oportuniza que essa força chegue até as pontas de si mesma para que ela possa voar. Né? Então essa pressão, ela tem um lugar também quando a gente consegue reconhecer que toda dor, que toda falta, que mesmo toda violência, toda situação desafiadora que a gente vive, ela traz também uma força implícita, ela traz também um potencial a ser descoberto, algo a ser acessado, desde que a gente olhe de uma perspectiva cheia, de uma perspectiva protagonista. Né? Só que muitas vezes a gente ainda cede à interpretação de ser vítima, né? De se perceber como alguém que só
está desmerecido naquele processo, ou não recebeu tudo que gostaria. E aí a gente não assume esse protagonismo de falar, foi assim. A realidade foi assim. E disso eu tiro algo para mim. Né? Disso eu desenvolvi tais e tais conteúdos, tais e tais possibilidades. Então, enquanto eu não tomo posse da minha vida exatamente como ela foi, na realidade como ela foi, e fico escapando disso de alguma maneira, eu também não tomo posse de todos esses potenciais que eu desenvolvi nessas situações difíceis. Então, assim, a águia, tanto a águia quanto a borboleta, só para finalizar essa visão, ela tem um tempo de maturação para que ela possa se perceber como tal. Sim. Sim, que possa alçar seu voo agradecido pela pressão que foi, pela pressão da gaiola. Eu não vou olhar para a gaiola ou para o casulo com julgamento, com condenação. Não, eu olho para isso com gratidão e posso voar mais inteira, mais enriquecida. É exatamente isso, Daniela. Eu vejo hoje que a psicologia, no geral, a psicologia, a saúde mental, ou ela é muito imanentista, vê só o aspecto imanente da nossa experiência, ou ela é muito determinista, dizendo que determinadas pessoas já nascem com uma propensão à doença psíquica, ou que já nascem com aquele gene da doença psíquica instalado dentro delas, né? Ou seja, aquela desordem já faz parte da natureza. E a gente vê em famílias doentes, né? E eu queria chamar a atenção, né? Porque isso tem a ver com a formação que você está concluindo, constelação familiar, né? Sim. Na escola Hellinger, na Alemanha, isso, enfim, que muitas vezes, né, existe aquele personagem que é o bode expiatório, que é o signo da maldição ou da sombra familiar. Né? Sobre a sombra no nosso primeiro encontro, e é inevitável a gente tocar novamente. Né? E aí aquele indivíduo ele passa a ser a projeção de um não reconhecimento das misérias humanas experimentadas no contexto da família. Né? E ele vai carregando, né, os males, as desordens não reconhecidas. Né? Então há nessas próprias funções diagnosticar, você tem um transtorno bipolar e você precisa ser medicado por razão desse transtorno, uma inviabilização do sujeito humano que está acontecendo muito na nossa situação, na nossa cena cultural, contemporânea, né? Aquele sujeito que já está definido. O filho bom, o filho mau, a ovelha negra, não é verdade? Isso daí é um bojo de expectativas narcisistas, muitas vezes, de pais. Porque a imagem que você trouxe é linda, aliás, uma imagem arquetípica da borboleta nascendo, né? Da crisálida, né? Enfim, né? Que é a imagem evolutiva de todos nós. Todos nós devemos sair da posição que se arrasta para a posição que voa. Bem dizendo casulo. Bem dizendo casulo, sim. Todos nós devemos nos formar nisso daí, né? Nos transformar, né? Fazer a nossa metanoia nisso. Bom. E bem dizendo a lagarta também. E bem dizendo a lagarta também. Porque se você maldiz, você mais fica nela. Não, e lógico, a gente observar com amor os degraus da nossa existência. Eu só vou chegar no 10º se eu tiver passado pelo primeiro. E voltar e subir sempre agradecida, sempre mais inteira, sempre mais ampla. Eu não preciso excluir, eu posso olhar aquilo como força, como base, como estrutura, que a gente não exclui, a gente integra. Pois é, você está dentro de uma condição psíquica já conciliatória. Sim. Integrativa. Né? Sim. Muita gente
não sequer, você acha bonito isso, mas não entende, porque ainda não experimentou isso dentro de si. Essa visão dessas pessoas que são vistas como os excluídos, que é um dos 3 principais temas das constelações familiares, são a primeira lei do amor é a lei da inclusão, né? Do pertencimento. Todos pertencem. E quando aquela família exclui alguém do seu clã, do seu sistema, sempre um descendente vai mostrar que aquela exclusão aconteceu, representando, às vezes, 7, 8 gerações. Né? Que é uma pessoa, por exemplo, antigamente, se tinha um louco na família, esse louco era ou excluído, ou às vezes até assassinado, isolado, enviado para um lugar. Mas sempre vai ter um descendente que vai mostrar aquela exclusão. Isso volta. Volta. Sempre. A verdade volta. Volta. Para quê? E aquele que está mostrando que volta é aquele que, por amor, mesmo sem saber, ele é tomado a serviço de uma força maior, esse inconsciente familiar, para mostrar que algo ali precisa ser honrado. Algo precisa ser visto. Então, quando você olha para aquilo, ele já não precisa mais representar aquela auto-obsedação, daquela persona. Uma vez reconhecida, ela tem o seu próprio lugar. Então, não precisa mais ter um representante da família daquilo. E quando você observa esse ser de uma forma digna, você faz parte. Você vê o grande amor dessa ovelha negra, do doente, ele está simplesmente dando voz para algo naquele sistema que precisa ser visto. Ele está a serviço de todos. E muitas vezes é o mais condenado, é o mais Cristo, né? Mal falado. Exatamente. Então, assim, o grande amor que essas pessoas têm, eles são como aqueles que vão para frente do pelotão e falam: aqui, está tudo em mim. E os outros não sabem agradecer. E o mais engraçado, trágico, na verdade, é que se esse morre, outro substitui. Por pressão do próprio sistema, aquela energia corre para um outro representante da família e começa a manifestar a mesma situação. E o tema, ele precisa se resolver. Aquele tema, aquela rejeição, precisa se resolver. Você está me falando uma coisa muito profunda. Enfim, a gente chega à conclusão, é a minha conclusão, eu sei que é a sua também, mas talvez não seja a conclusão de quem está nos ouvindo. De que o tecido da realidade é mítico. Entende? Ou seja, a realidade é um mito em desenvolvimento. Porque a gente vive hoje dentro de uma compreensão de mundo moderno, pós-moderno, enfim, de que o mito pertence a uma idade primitiva. Mas o mito está vivo. Porque aquele tema, se não foi resolvido em mim, ele vai voltar no meu descendente. Vai voltar. Ou seja, que sincronicidade é essa? Entende o que eu quero dizer? A realidade sincrônica de um tema que está se manifestando, buscando uma solução, uma justiça, uma conclusão, uma síntese dentro de uma experiência familiar. E está acontecendo um monte de coisa, uma narrativa está sendo escrita, enquanto as pessoas estão ignorando o que está sendo escrito no sistema familiar delas. Exatamente. Isso acontece muito com crianças também. Crianças consideradas crianças problema. Né? Muitas vezes elas estão simplesmente olhando para onde os pais não estão tendo condição de olhar. E o que eu acho muito bonito nessa história toda é a gente entender que os pais tampouco sabem o que está acontecendo dentro daquela realidade inconsciente. Eles também são crianças. Sim. Assim, também estão aprendendo. É aquela velha história, né, do João Urbano, ele fala: são crianças como você. A gente não muda tanto assim, porque a gente cresceu, está dirigindo um carro, ganhando conta. A perspectiva emocional leva assim muito tempo para a gente conseguir amadurecer e não ficar cobrando a conta do que a gente sentiu que não recebeu dos nossos pais, ou do companheiro, ou no conflito com os nossos filhos. Então, assim,
essa repetição muitas vezes acontece, nem todos têm consciência, e as constelações familiares, elas conseguem trazer à tona essa dinâmica oculta que acontece primordial, ela emerge para que a gente possa simplesmente olhar. E quando eu olho, aquilo que estava dentro de mim me confundindo, aquilo sai e eu falo, então é você, eu te vejo. E a partir do momento que eu te vejo, eu já não me confundo tanto, porque aquilo está na minha genética. Eu sou feita 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Por mais que eu queira negar isso, que eu não queira olhar para isso, qualquer pessoa que esteja brigada com os próprios pais, é a biologia dela, é difícil de se negar. E aquilo acaba vindo à tona de uma forma muito descontrolada. E muitas vezes com esses sintomas. Aí vem a depressão, vem toda a automutilação, vem uma série de coisas que são essas vozes que estão dentro da gente que a gente não consegue dar expressão. Essas vozes, eu acho que elas são muito pouco compreendidas, né? Enfim, a nossa situação de saúde mental tradicional dos nossos dias é uma saúde mental que cria, designa, dá nomenclaturas, mas não entende processos. O que você está me falando é sobre processos. Você está me falando de uma realidade mais profunda. O que está por trás do sintoma é uma narrativa. O que está por trás do sintoma é uma tentativa da vida se restabelecer, Com equilíbrio. do amor se concretizar, da síntese. A vida é um processo permanente de esforço por sínteses, né? Por entendimentos, por integrações. A vida está se esforçando pela unidade. O Vassandro Klinger, ele falou uma frase esses dias dizendo justamente isso, que tudo conspira para a integração. Tudo, é lógico. Tudo conspira para esse encontro. E eu penso que a chave para isso é a gratidão. E se alguém não é visto, não é reconhecido pelo esforço que fez, principalmente esses seres que se tornam esse bode expiatório, esse boi de piranha, e não é visto, o sistema compra. A família compra. Essa é uma palavra picante. Picante no sentido de que pica, de cobra. Né? Então, nós vivemos dentro de um sistema cultural de cobrança. Bom, a gente sabe, psicologicamente, que o que a cobrança produz em termos de natureza, de lei natural na nossa psicologia. Afeto negativo e confusão emocional. Agora, a nossa estrutura humana está muito fundamentada na cobrança. A gente vê muito disso nas instituições, em relações de trabalho, cobranças. Enquanto que a palavra estímulo ela é muito pouco praticada. Estímulo produz afeto positivo, processo de descoberta. Então, seria por aí uma mudança de paradigma da cobrança para estímulo, pelo menos a gente conseguiria, vamos dizer assim, diminuir um pouco esse clamor mítico que está acontecendo no tecido humano, familiar. Por exemplo, hoje existe, voltando a essa questão da saúde mental dos nossos dias, que muito designa, mas pouco entende. TOD, você já deve ter ouvido falar em TOD. Transtorno positivo desafiador que está acontecendo nas crianças hoje em dia. Até que ponto essas crianças com TOD, elas não estão vindo para expressar algo que já está transtornado nas nossas relações humanas? Porque essas relações humanas, elas estão fundadas assim em falsos valores. Falsos valores que produzem falsas identidades. Você sente um pouco disso? Que isso está meio que se manifestando nesses dias? A questão do abraço à sombra em si é um abraço também até mesmo a esses processos de ruptura que a sociedade como um todo vem vivendo, com essas expressões desequilibradas, assim, nas famílias, essas crianças com esses transtornos todos. Primeiro, passou várias fases de transtorno, de hiperatividade, depois a gente teve a fase também muito forte do toque. A gente vê os assuntos chegando assim, no conhecimento público. Mas, na verdade, o que eu sinto é que tudo isso
é uma oportunidade da gente entrar em contato com essas situações, esses desequilíbrios. E a gente precisa entender que a autocobrança também de eu fazer isso da melhor forma possível, mais rápido possível, também não deixa de ser um estímulo. Enquanto é estímulo, é bom, mas também tem uma medida da capacidade que as famílias têm de lidar com isso, de cada pessoa, de lidar com aquela situação na família. Então, muitas vezes, quando surge alguém com uma atitude bipolar na família, todo mundo fica desestruturado, ninguém sabe com o que está lidando. É um sofrimento para todos os familiares, né? Se o esposo começa a apresentar um quadro desse, o marido, né? Os filhos, como eles se sentem, o cônjuge. Então, a impressão que eu tenho é que é a gente entender que esses processos que desestruturam são os mesmos que nos fortalecem, são os mesmos que nos moldam, são os mesmos que nos enriquecem. E que, conforme a gente vai vivendo, a gente não vai maldizer a família que não está conseguindo olhar assim, sabe? Mas a gente vai entender isso é um processo evolutivo da humanidade. A dor faz com que a gente entre em contato com o processo, com que a gente busque auxílio de um psicólogo, com que a gente busque o recurso da meditação, com que a gente busque a espiritualidade, com que a gente busque a constelação familiar. Enfim, formas de ler aquele inconsciente familiar que está encontrando naquela doença, naquele sintoma, uma forma de vir à tona. E aí, uma vez que a gente olha para isso e sacraliza esses movimentos, até mesmo do sintoma, a gente percebe o quê? O que isso está trazendo para mim? O que esse sintoma me traz? De oportunidade, de enriquecimento, de tudo. E lógico, com a graça de Deus, cada um encontrar um caminho adequado para percorrer esse processo. Eu sempre uso muito, assim, é difícil para mim não entrar na área de espiritualidade, porque eu sempre lanço o nome, pedir e obterei. Sabe? Pedir dá-se usar. E fazer, né? O que não pede, não recebe. Né? Muitas vezes, quando vem o sintoma, quando vem uma situação, eu peço. O que isso está me trazendo? O que isso me mostra? Né? E a gente começar a perceber essas situações como uma oportunidade de olhar. E tem N formas de olhar para o nosso inconsciente. Eu tenho muito isso, né? Tem gente que faz isso por meio da cultura, Sim. Tem gente que faz isso por meio da arte, da escrita, no nosso caso, se a gente escreve para se entender, para se curar, né? Então, assim, a gente entender que esses processos que estão acontecendo porque a gente está podendo atravessar esse processo. São Paulo tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que quando eu estou fraco, aí é que eu me torno forte, né? Ou seja, o polo da nossa força interior nasce justamente da vulnerabilidade. A questão é que a gente vive hoje dentro de uma condição de entendimento, de cultura. Do alto rendimento, né? Não só do alto rendimento, mas como sendo muito maniqueísta. Ou seja, a gente vive dentro de polos antagonistas e por isso a gente tem uma tendência a ficar unilateralizado. Em outras palavras, alienado. Ou é bom, ou é mau. Ou é sucesso, ou é fracasso, né? Ou é feio, ou é belo. Então, as mentes em formação, né? Você como mãe tem esse desafio imenso, né? De promover na cultura psíquica dos seus filhos, né? Na capacidade de entendimento dele, essas coisas estão integradas. As grandes filosofias são integradoras. Obviamente agora o taoísmo, né? Filosofia chinesa, enfim. O escuro está no claro, o claro está no escuro. O yin e o yang. Enfim, então uma experiência de fracasso, uma experiência de sucesso. Assim, uma experiência de sucesso pode ser uma experiência de fracasso. Você não esteja percebendo que você está fracassando um ponto cego. Você tem que estar vigilante. Exatamente. Não é verdade? Vigiar e orar, não entrar em tentação, né? Enfim. As pessoas que estão super bem na carreira, né, em casa, está um sofrimento só. Então, aquele sucesso que, quando não está equilibrado, com certeza. Então, as pessoas têm uma dificuldade de fazer isso. Por que alguns fazem e outros
Então, isso parece ser um mistério. Por que alguns viram borboleta, saem do casulo, assumem o seu casulo, né, admitem, né, amam para saírem, né, tomam posse de si, como você mesmo estava falando no início da sua fala, né? E aí que há essa visão de saúde mental imanente, determinista, não consegue chegar, porque vai falar que é o gênio ou é o ambiente. Então, parece que existe algo mais profundo que leva o indivíduo a fazer uma síntese, a descobrir a sua singularidade, que eu acho que agora a gente está entrando numa segunda etapa do nosso diálogo, singularidade. Né? Enfim, todos nós precisamos chegar a essa conquista de sermos cada vez mais nós mesmos. Assim, te ouvindo falando, o que para mim me trouxe muita paz seria entender que na minha sombra, nos meus sintomas, na minha doença mental, o que for que tenha se manifestado em mim de uma forma desequilibrada, estava contida a própria solução, estava contida a própria cura, que aquilo trazia uma oportunidade e uma força. Então, a partir do momento que eu tiro esse peso dessa dicotomia de ou isso ou aquilo, eu vejo como tudo favorável, bom, e o que aparentemente vem com aquela carinha de fracasso, mas não é. Eu adquiro movimento e valor para todos os processos. Porque eu acho que a maior dor é quando as pessoas perdem movimento. Eu só sou fracassado, eu só sou sucesso, eu só sou o bom. Não existe isso. Todos nós estamos em movimento, transitando por esse lugar. Então, quando eu admito esse movimento, e muitas vezes até ao longo do dia, eu começo a fluir com mais naturalidade. Eu acho que o primeiro aspecto que traz é quem é que vai ver a borboleta e quem não vai. Eu sinto, para mim, passou por esse abraço sombra, de entender tudo como sendo bom, inclusive nos momentos de maior dor, eu consegui olhar essa perspectiva mais ampla, né? E essa noção de que eu estou sempre em movimento, para eu não me deixar estancar em nada. Estou aqui, estou passando por aqui, um dia de cada vez, encontrando esse movimento, né? E eu acho que esses são dois aspectos que trazem muita lucidez. E quando eu consigo me tratar dessa forma, quando eu consigo me olhar com esse auto-amor, com essa gentileza, com esse movimento, ele transborda e eu começo a ver o processo do outro com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. Então, ok, essa pessoa está passando por essa experiência, essa pessoa está passando por essa experimentação nesse momento, é dela. Algo para ela ali tem muito valor. A compaixão, né, Daniela? Você transborda. O transbordamento é compadecer-se, né? Isso mesmo. Esse transbordar da sua humanidade. E entender que o outro também tem processo. Sim, assim como eu. Exatamente. Né? Tipo, não é uma obra acabada. É muito bonito isso, de certa forma. Né? Porque, na verdade, é uma admissão, como você fala, eu admito, né? Mas essa admissão vem de uma aquisição. Como você fala, eu olho, eu olhei, eu vi. Eu percebi a minha cena existencial. E quando tive esse insight, quando essa luz se acendeu dentro de mim, quando se fez essa luz, eu começo a sair das minhas trevas, né? Das trevas em que eu estou vivendo o meu drama humano, que eu estou vivendo o meu sintoma, que eu estou vivendo a minha narrativa, que os outros até veem e eu não enxergo. É evidente até para outras pessoas, mas para mim não é evidente. Eu acordei, né? Mas houve uma aquisição. Sim. Houve uma luz, né? Mas continua sendo um mistério. Para mim, não. Para você, não para a sua experiência. Não, para minha experiência é porque eu chamo isso de contato com o espírito imortal. Sim. Né? Isso está predicado já no seu inventário, na sua compreensão, na sua visão de mundo. A minha visão de mundo é uma visão muito espiritual, ela é espírita também, embora eu ame também o catolicismo, ame o budismo, eu amo todas as expressões, porque eu acho que todas elas têm o seu lugar, né? Mas a perspectiva transpessoal para mim é algo que, embora não seja bem visto na ciência, é algo que para mim não é que eu acredito, eu sei, eu sinto, para mim para mim é uma realidade que nada do que está acontecendo é por acaso.
ao mesmo tempo é insondável para mim. Eu não me atrevo a dizer é assim, é assado. Mas eu não consigo, sabe, Vitor, acreditar no acaso, na desordem. No aleatório. No né? aleatório. E o fato de sentir que existe uma ordem na própria natureza, a gente vê a sequência Fibonacci, toda a orquestra de Deus que transpassa tudo. Se eu me entrego para essa sensação de ordem, eu percebo que o meu sistema, tanto interno quanto familiar, ele está sempre buscando o quê? Uma compensação, um equilíbrio. Então, onde faltou, algo vai estar abundando para poder manifestar que isso aqui está faltando, até que essa homeostase, aquilo vai se equilibrando. Então, talvez eu não mine dessa forma de espiritualidade, de transpessoal, de algo além espiritual, mas talvez seja simplesmente uma lei da natureza que a gente não conseguiu ainda codificar e explicar. Mas eu encontrei, né, nessa perspectiva transpessoal uma explicação que dá nome, porque eu sinto mais próximo, né? Mas que existe, sim, uma ordem, um sistema que se autocompensa, né, que se equilibra sozinho. Se fechou na sua cabeça, né? A coisa se fechou, a coisa fez uma síntese, né? Isso gerou um entendimento, Aberto, né? Uma síntese que se abre, né, para conexões, para aquisições, para assimilações, para descobertas. Exatamente, ou seja, a gente é um ser de abertura, vai abrindo, né? Sim. A diferença entre um ser religado e um ser desligado. Um ser religado e um ser aberto, né? Estão falando aí que a ciência não admite essa visão das coisas, que é a sua visão, mas você está muito bem acompanhada, inclusive na ciência. Que bom. Porque os melhores cientistas, né, os melhores pensadores da nossa história, né, estão aí, vamos dizer assim, em sintonia com a sua percepção da vida. Que tem algo maior. Né? Essa coisa do transpessoal, mundo falava em função transcendente. Tem uma expressão que eu adoro, de um grande cientista, foi um dos maiores cientistas do século XX, e um pensador de ponta, paleontólogo, geólogo, físico, teórico, uma mente imensa, eu mesmo muito poética, porque ele sintetizava, né, aquele espírito cientificista, né, e ao mesmo tempo a síntese do místico. Ele que é o Teilhard de Chardin, eu gosto de Pierre Teilhard de Chardin. Então a expressão dele que ele diz: ver ou perecer. Que bonito. Ver ou perecer. Eu cito na abertura do meu último livro, Zumbilândia, do prólogo, eu cito o Teilhard de Chardin, né? Porque o prólogo de abertura do Zumbilândia é ver e viver. Quanto mais eu vejo, mais eu vivo. A vivificação do meu ser vem da visão do meu ser. Então, a minha cura tem que começar pelos olhos. Não é verdade? Jesus dizia que os olhos são a lâmpada do corpo. Né? Enfim, eu começar a enxergar o tecido da realidade e a ordem da providência ao meu redor, isso vai me levar a um sentido de segurança. E aí eu penso que é a grande revolução, ou a minha grande síntese, não apenas humana, mas em relação à minha própria família. Porque eu já me sinto não mais ancorado, né, nas figuras ainda carentes, que eu amo e devo amar, mas carentes e movediças da minha família. Seja meu pai, seja minha mãe. Carentes? São carentes, porque são seres humanos como eu. Carentes. São seres carentes. Eu não sou um ser resolvido, estou em processo resolutório. Ainda bem. Somente o imperfeito. Exatamente. Então, portanto, existe... ele fala essa frase. Somente o imperfeito evolui. Pois é. Então, existem, assim, elementos carentes do meu ser que eu vou assimilando, amando, ultrapassando pela síntese, porque eu já entrei no movimento sintetizador, de integração. Você mesmo entrou e você reflete isso muito bem no seu pensamento, na sua atitude diante da vida. Né? Mas essa descoberta do ser que cuida de mim. Eu mesmo. Lá no fundo de mim mesmo,
lá no fundo de mim mesmo, né? Esse eu mesmo, esse eu sou. Afinal de contas, quais são as raízes desse eu sou? É a descoberta de Deus? Eu estou falando isso porque tem um terapeuta que eu gosto muito, chamado Viktor Frankl, né? Um psiquiatra, ele fundou a logoterapia, que é a terapia do sentido, e é um terapeuta sensível, sabe? Um psiquiatra, faleceu no final do século passado, né? E escreveu um livro lindíssimo chamado A Presença Ignorada de Deus, que é justamente isso. Os grandes terapeutas, os grandes pensadores, eles vão chegar no divino. Olha, de duas coisas que você comentou me chamaram a atenção. Todo ser humano, ele tem um arcabouço aí de experiências, de querências, carências, né, necessidades, que independente de ser a nossa família de origem, mãe e pai, eles permanecem humanos. É como você disse, eles são únicos. O que interessa é eu, enquanto filha, como que eu olho para essa carência? Eu estou exigindo que ele seja perfeito, que ele não tenha carência? Ou eu estou em mim e agradeço pelo que foi e vou viver a minha vida? Entende? Eu não fico mais nessa retroalimentação de querer compensar mãe e pai, porque eu já os vejo como os grandes. Eu é que saí deles. Né? Nas constelações tem muita perspectiva. Os pais são os grandes, eu sou pequena. Então, quando eu finalmente reconheço meu lugar de pequena nessa relação com os meus pais, e eu os vejo como, né, competentes, não só pela minha própria vida que eles me deram, mas por si próprios, aí eu me autorizo a seguir meu próprio caminho com eles no meu coração. Eu dou um lugar deles no meu coração, eu agradeço tudo como foi, bendigo especialmente as faltas, as incompletudes, aquilo que eu dizia que era o fracasso deles comigo, na verdade foi o que me forjou, né, no fogo ali do forno mesmo, que fez com que o meu aço fosse sendo forjado, para que eu pudesse florescer com eu bendigo essas faltas dos meus pais, para que eu possa, porque agora é comigo, não recebi o suficiente, eu já estou viva. Então eu nem tenho esse olhar mais para carência de mãe e de pai, eles estão com eles. Né? Isso para mim é um elemento de realidade. Além da realidade, é o pé na realidade, que é humildade. Humildade, humus, vem de terra, e ilde, de pés. Pés no chão da realidade. Quando eu tenho os pés no chão da realidade, como foi, eu consigo tomar posse do que eu tive e do que me faltou, e do que eu desenvolvi em função dessa falta. Então, a partir desse momento, eu bendigo a realidade, exatamente como ela é. E aí eu não fico mais fantasiando em locubrações, às vezes religiosas, às vezes esses, como é que a gente fala, esses mitos do dinheiro, do alto rendimento do meu trabalho, as compulsões, seja por corpo, ou seja, não estou condenando nenhum desses caminhos, eu acho que todos são experiências benéficas, mas assim, quando eu transfiro demais esse movimento idealizado, ou do trabalho, ou para alguma outra compulsão, às vezes a própria espiritualidade, a própria filosofia, vira uma fuga, né? Para que a gente não ponha esses pés no chão e veja, que bom. Um fator de obsessão, né? Vira algo que é para completar algo que eu sinto que me falta, que é o quê? Eu mesmo. Eu mesmo tomando posse de mim mesma, com a minha realidade como ela foi, como ela é, bem dizendo a experiência, e agradecendo aos meus pais por tudo que foi e seguindo o meu caminho. Né? Eu sinto assim que isso, né? O senso de realidade e de humildade, de agradecer, de estar vivo, de ter recebido essa vida maravilhosa como ela é, nos conecta com quem a gente é, agradecendo tudo como foi. Lógico, tem situações que são muito delicadas, que a gente vai precisar de um tempo de travessia. Eu não cheguei nesse estado que eu estou de graça. Eu nem me sinto em estado estático nenhum, porque eu ainda estou encaminhada, tem muitas vidas e dores ainda no meu dia a dia que eu ainda estou integrando e me sinto estimulada por elas. Porém, só um minutinho, eu consigo ter uma perspectiva de que existe um caminho de aceitação para percorrer. Tem muitas escolas que nos levam
a aceitação, mas não é uma aceitação resignada, é uma aceitação que percorre a minha narrativa e toma posse das forças que eu desenvolvi a partir daquilo que não foi. E eu percebo que o bem supremo, ele permeia tudo, porque mesmo aquelas pessoas que foram violentas, que fizeram coisas doentias, mesmo ainda que sejam os nossos mãe e pai, estavam fazendo aquilo em nome de um amor. Agora é um amor sério, desorientado, desordenado, que às vezes machuca, mas é amor. E se eu consigo ainda assim tomar posse desse amor e ver o amor que atravessa essas formas estranhas, aí eu vou para um lugar de protagonista e saio da vítima. Essas formas disformes, né? Enfim. A gente julga, sim, a gente condena. Que não são belas, são formas que não são belas, não são atraentes. Exatamente, eu vivi isso de uma forma mais intensa por meio das constelações familiares, junto com todo o arcabouço do Evangelho de Jesus, né, que eu sempre estudei muitos evangelhos, e com N outras terapias que foram mostrando que no final das contas são crianças como eu que estavam tentando fazer isso melhor, e que eu também, com certeza, estou faltando um monte para os meus filhos, mas eu confio que isso também vai forjá-los de alguma forma, e aquilo que eu consigo ter estado de presença e oferecer o máximo possível, eles também vão tomar posse disso na medida. Eles também são seres humanos que vão precisar sair desse casulo um dia, porque a superproteção também fere, sabe? Eu sei. A superproteção incapacita. Então, quando a gente começa a observar esses processos da vida, eles todos, inclusive a fala, né, etc, também como algo que vai construir o ser, eu começo a fluir um pouco mais com a família. A superproteção, ela fere o estímulo, né, e a autonomia. Isso. Né? A autonomia é uma necessidade emocional para a gente virar águia, poder voar. Né? Então, quando há muita proteção, está sendo cortadas as minhas asas, né? E essas asas vão ter dificuldade de se formar no tempo. Quando você estava em todo esse seu arco de pensamento aí, né, falando sobre essa relação, né, de inclusão dos pais, eu estava pensando aqui, o que ela está falando, eu acho que é aquilo que está escrito lá na Bíblia. Deixai pai e mãe. Honrai. Deixai pai e mãe. Né, na criação do homem. Sim. Deixai, tem honrar pai e mãe. Tem que honrar. Para deixar, a gente tem até que honrar. Deixai pai e mãe. Também. É um momento que o homem e a mulher unir-se-ão e se tornarão uma só carne, uma única confluência. Aí entrarão na celebração do amor. Ou seja, eu encontrei alguém com quem eu possa dividir, parcerizar e somar, né? Na medida que eu já fiz uma simples anterior. Deixei pai e mãe. Agora, se eu não deixo pai e mãe, esse pai e mãe vão comigo. E ficam sendo projetados nos filhos. Nos filhos, no marido, na esposa, porque eu não deixei. Sim. Então, essa coisa do conseguir sair de uma coisa para entrar em outra. Muitas vezes as relações elas vão simplesmente se permutando sem que haja uma ultrapassagem. O passar é adiante. Um deixar pai e mãe. Engraçado a Bíblia falar que ele tem que deixar pai e mãe, né? Né? Parece sacrílego, mas é a Bíblia que diz. Então eu estou apenas repetindo o que a Bíblia está dizendo, né? Nas constelações familiares tem momentos assim, que você deixa os pais, antes disso você se vira para eles, vê a grandeza, o que foi até ali, você é o creme de la creme do sistema de controle da sua mãe e do seu pai. Você pode parar e pensar, agora que você está virado para sua mãe e do seu pai, você olha para eles, e traz eles os pais deles, e aquela rede imensa, e você fala, meu Deus, eu sou a ponta da lança, né? Eu sou, sabe quando tem aqueles pássaros que estão voando? Você é a ponta. Então, eles todos estão contigo na sua mente. A gente é a síntese da síntese da síntese daquilo.
E quando eu me reconheço como essa creme da minha família, eu olho para eles e falo, muito grata. Eu coloco eles todos no meu coração, de frente para eles. Aí eu posso me virar de costas, encostar mais um pouquinho ali e sentir aquelas costas quentes, né? Tem costas quentes. Sinto eu encostar em todo o meu sistema familiar. E aí eu não passo. Mas eles estão comigo, aqui no meu coração. E vou, deixo o Molokai, e vou caminhando em direção ao meu próprio núcleo, que eu estabelecer com o cônjuge. Né? E aí, só que meus pais estão sempre comigo de uma forma diferente, entende? Eu não estou ali mais numa simbiose, numa relação, tentando cumprir, tentando exigir que eles cumpram comigo, idealizando, exigindo, cobrando. Uma relação livre, né? E assim, é muito interessante. Uma das frases que o Bert Hellinger fala é o seguinte: tudo que eu excluo e julgo fica em torno de mim que nem um tubarão em torno de um barco. E tudo que eu incluo fica livre, solto. Então, no momento que eu faço essa gratidão dentro de mim, naturalmente a mãe e o pai se sentem vistos, reconhecidos e olha, a constelação a gente nem fala para os nossos pais, constelou. É algo interno, eles sabem todos os movimentos de constelação que eu vivi, mas chega neles. Sim. Desse consciente, Sim. de uma forma que a gente não compreende. Muda o espaço emocional, muda as configurações, né? E solta. E aí eu consigo estar um pouco mais presente na minha relação com o meu esposo, projetando um pouco menos. Eu acho que é gradual, sabe? Sim. Não é de uma hora para outra que a gente para de projetar a mãe, Não, com o esposo, e vice-versa, né? De ser a mãe. Vai se apagando com o tempo. E aí, aos poucos, conforme essa síntese vai se dando dentro de mim, eu também fico mais inteira para lidar com os meus filhos. Né? Agora, é muito bonito isso, né? A gente perceber que a vida vai seguindo. Eu gosto muito desse termo, constelar. Eu acho que... Sabe o que é constelar? Constelar. Constelar é mobilizar aquilo, é dar um acabamento, é um termo muito usado por Jung. A constelação de um motivo. Né? Aufstellung em alemão é um posicionamento dentro do sistema. Então, o meu lugar e nenhum outro. Eu paro de querer ser mãe da minha mãe, mãe do pai, mãe dos meus irmãos. Eu vivo com o meu lugar. Eu me contento com o meu lugar e paro de me arrogar por amor para salvar um, salvar o outro, dizer que o outro tem que fazer melhor. Constelar é encontrar o meu lugar. Singularizar-se. Sim. Né? Singularizar-se. É um termo muito poderoso, muito forte. Né? E nós somos seres incomparáveis. Essa é a grande descoberta. Né? Essa é a grande beleza, essa é a grande riqueza do jardim da diversidade humana. Eu sempre gosto de usar a analogia do quebra-cabeças, né? Porque se falta uma pecinha ali no meio, fica todo mundo vidrado naquele buraco. Né? E, na verdade, se eu ficar tentando, ao invés de minha pecinha ficar tentando ser outra, vai ficar um buraco na minha ausência. Né? E se eu percebo que cada um tem uma cor diferente, um contorninho diferente da pecinha, uma expressão diferente, quão enriquecida eu posso ficar? O problema é quando fica exigindo que o outro seja a peça igual a minha, ou eu me exigindo, eu quero ter uma pecinha igual a minha de Jesus. Eu quero ser uma outra, entendeu? Não, eu sou a Daniela. E esse processo de constelação, eu sempre falo que eu estou me danielando. Se singularizando. Estou chegando para um mais e mais posse de mim mesmo e ser feliz com o que eu tenho para hoje, né? Que eu possa ir sempre um pouco mais longe. Eu gosto de definir singularidade com sacralidade. Na nossa primeira conversa de literatura, a gente falou sobre isso. A passão, né? Enfim, que é justamente quanto mais eu me singularizo, mais eu me torno um ser conectado, isso sacralizado. E a gente vive dentro de um tecido, de um sistema de comparações. Né? A constelação familiar como um caminho de cura humana, né? E é uma cura efetiva, a gente vê isso, né? Às vezes, a gente, para se curar, a gente não pode sair do conjunto, a gente tem que incluir o conjunto. Sim. Então, que eu sou. Exatamente. Que eu sou fruto daquele conjunto. Eu tenho que sintetizar essa família, aí
dentro de mim, né, para eu poder me tornar aquilo que eu posso ser e que eu serei, né, dentro de uma exclusão inclusa, né? Exclusão no sentido de me singularizar. Vou me singularizando, eu vou deixando de estar misturado. Sim. Vou sair do campo emaranhado, em que os papéis, os afetos, as funções estão misturadas, e eu vou me tornando um ser humano único, né, com características únicas, e aí eu começo a expressar a minha águia. Aí a águia está saindo da gaiola, né? Isso. Aí ela pode voar. E contribuir com as suas cores tão únicas, né? O mais irônico é que a gaiola costuma ficar até aberta, mas a águia não sai, né? Ela sai no tempo certo. É o tempo de cada um. É o tempo de cada um. E eu penso que também não precisa ter tanta pressa assim, mas também pode ter uma... Né, não sei, eu sempre procuro seguir meu coração, para onde o coração leva, né? E conseguir sentir, olha, naquela coisa simples, naquele caminho bem simples, às vezes numa poesia, em algo que a gente escreve, nossa, toda eu aqui, já tem algo meu da minha área aqui se manifestando, né? Eu não sei se é o tempo todo que a gente consegue manifestar isso não, sabe? A gente fala muito nas constelações de boa e má consciência. Boa consciência é aquela do meu plano, que eu preciso cumprir para poder ser aceita ali. E quantas vezes eu vou numa espécie de na má consciência de fazer diferente de onde era, fazer algo novo, fazer algo que na minha família ninguém foi psicólogo, todo mundo era médico. Então você vai e bota o pezinho na má consciência, não, fazer algo novo, não negando o que foi, mas somando, adicionando. Né? Então ele chama isso de boa, aquela aceita pelo plano, e a má consciência, o que você usa, o voo que a águia dá, mas ela volta, ela está ali. Então, porque ela pertence à águia. Porque ela pertence, exatamente. E aí a gente vai vindo nesse movimento, a gente vai um pouco mais longe, porque muito recebemos. O homem ele vai se orientando, né, para fora de um conjunto, para ele poder amar esse conjunto. Engraçado, isso, né? Isso. A gente precisa sair das coisas, enquanto a gente está nelas, a gente está no estado de emaranhamento, de paixão confusa, né? O pathos, o excesso, né? Enfim, quando a gente sai disso, a gente ama, a gente passa a amar. Enfim, então, é bonita essa realidade, né? Porque, mais uma vez, a gente vê o paradoxo. Eu vejo a realidade como sendo um movimento fundamentalmente paradoxal. A vida é paradoxal. E a beleza dela está nesses paradoxos aí. E assim, de uma forma mais aterrada, né? A gente falar que a gente entender que a família, a convivência no casamento, com os filhos, ou com a ausência de casamento, ausência de filhos, que também isso se dá muitas vezes em todas as nossas formas relacionais, é onde a fricção desse contato, ou dessa ausência de contato, faz com que essas faíscas do convívio nos estimulem a encontrar as melhores saídas, a viver no outro, viver na convivência. Então, o quão rico é estar em família e procurando o máximo possível ver a si mesmo naquela dor, naquele sintoma, no dia a dia, e ir buscando olhar para isso, amar isso, e perceber que isso é um instrumento de evolução. Né? É a bênção da convivência que traz tanta cura. Eu penso que a família é o maior centro espiritual da nossa vida. Eu acredito que também é o nosso maior centro médico, sabe? De sanidade, porque onde vem essas situações, onde elas emergem, está contida a própria solução. Agora, óbvio, sempre buscando referências, se olhar, entendendo que a gente é um indivíduo também. Eu sempre procuro essas terapias para me compreender, para me entender, mas assim, me mantendo no lar, me mantendo na convivência. Naturalmente, tem algumas pessoas que vão precisar se ausentar. E faz parte. Sem dúvida. Faz parte, às vezes, da tempo, da sorte de nós. Mas aí, a própria ausência
próprio sair vira também um ente de convivência, né? A ausência vira presença. Isso. É a presença de uma ausência. Exatamente. E aí a gente acaba tendo que lidar com aquela nossa impossibilidade de conviver também. Com todos os instrumentos evolutivos, diversos, variados, nesse jardim das singularidades, né? Da diversidade. Vou começar a falar isso, né? Jardim da diversidade, vou falar jardim das Singularidades. né? Diversas Singularidades. E aí a gente vai encontrando uma forma de expressar esse amor, né, de Deus, como nós podemos ser, pelas soluções que cada um no seu percurso vai encontrando. A família é a nossa iniciação, né, na vida pessoal. Né? É o celeiro, a iniciação. Né? Para sair dela, a gente tem que aprender a amá-la de alguma forma. Né? Então, na verdade, a síntese da vida é a síntese para o amor. Né? Sim. Acima de tudo, porque o amor ele é o fundamento, né, da nossa inteligência, da nossa consciência. O amante precede o cognoscente, como dizia Scheller, ou seja, o amor é o meu órgão de visão, de consciência. Quanto mais eu amo, mais eu conheço, mais eu vejo, mais eu me realizo. Né? Ver é amar, e amar é ver. Né? Então, acho que a gente pode concluir uma conversa absolutamente inconclusa, porque a gente continuaria fazendo outros links e, enfim, é uma conversa aberta, né? Uma conversa que não se fecha, né? E eu penso que tem que permanecer aberta para que, quem sabe, a gente possa até concluir em outro momento esse nosso ponto de partida, mas, acima de tudo, uma reflexão importante para todos nós, para vocês que estão nos seguindo, nos vendo, entendendo que, na verdade, a via da compreensão e do amor é a via da solução, e sem essa via dupla de amar e compreender, eu não vou chegar a síntese alguma. E o esforço pelo amor não é sentimento. A gente precisa entender, em primeiro lugar, isso. O amor não é apenas sentir, o amor é intencionar, é vontade, decidir, decisão, né? É exercício, é esforço, muitas vezes é sacrifício. Então não há felicidade sem amor. Né? À medida em que eu amo, né, e ofereço um sacrifício humano positivo, né, eu vou conseguindo emergir naquilo que eu posso ser e que eu ainda não sou. Sabe o que minha mãe fala? Sacrifício é sacro-ofício. Sacro-ofício, adoro isso, é exatamente isso. Adoro esse jogo de palavras. Esse caminho da singularidade, ele vai se abrindo para cada um que ama também, penso eu. Quando você começa a abrir para o amor, você vai se singularizando. Você vai encontrando as suas vias intelectuais, de inteligência e de despertar. A minha foi a escrita e a leitura, acho que a sua também. Outras pessoas encontrarão por outras vias, né? Isso daí. Mas, enfim, eu te agradeço muito, Daniela, mais uma vez. Enfim, é sempre um prazer conversar com você. Eu quero te desejar muito sucesso no lançamento do teu livro, O Abraço à Sombra, lá em Lisboa, Portugal, terrinha. Adoro. Para um dos países que eu considero atualmente mais humanistas que tem. Enfim, aproveite esse momento, acho que é um momento importante. Aproveite, acima de tudo, para conhecer, quem sabe, ficar em Cascais, para conhecer melhor Cascais. É uma cidade linda. Então, obrigado, querida. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de conversar com você. Sempre muito rico. Tá bom, querida. Então, mais um Café Psi. Né? A gente conclui esse papo saboroso com a Daniela Migliari, que é minha amiga, escritora. E até a próxima. Nos vemos em outra edição. Obrigado.